Olá, aqui é o Eduardo. Estamos analisando a Constituição Federal de 1988, especificamente no artigo 5º, inciso 6. Primeiramente, passamos a leitura do artigo e em seguida os comentários. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo seus brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Então, existe aqui, dentro aí do âmbito do artigo 5º, a proteção aí do Estado em relação à liberdade de consciência e à liberdade de crença, né? O que seria liberdade de consciência? É justamente a sua liberdade em aderir a determinados valores, a determinados conceitos que você possa aí tomar como pauta ou tomar como sua própria consciência, né? Alguma ideologia, algum pensamento, algo que é feito propriamente aí derivado do seu resultado basicamente cognitivo, na sua inteligência, dos seus estudos. Então, a liberdade de consciência, de pensar da forma como bem entender. Enquanto que a liberdade de crença está relacionada a crer, ou seja, a uma religião, a sua liberdade religiosa, a de acreditar nas coisas que você acha que existem, que são sobrenaturais, etc. Então, a liberdade de consciência tem esse aspecto. A liberdade de crença também inclui a própria liberdade de não acreditar, ou seja, da não crença, né? Então, basicamente, existem esses dois âmbitos, né? A liberdade de consciência e a liberdade de crença. Cabe ao Estado não intervir nessas liberdades. O Estado ele não pode punir as pessoas pela forma como ela pensa ou pela forma com que ela acredita em algo, né? Então, sendo assegurado, portanto, o livre exercício dos cultos religiosos, né, e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto. Então, cabe ao Estado assegurar o livre exercício dos cultos religiosos. É outra liberdade aqui. Temos a liberdade de consciência, a liberdade de crença e a liberdade de culto, né? A liberdade de culto é justamente fazer com que o Estado não intervenha em caso de algum culto religioso, alguma missa, algum culto, alguma palestra religiosa, algum evento religioso. Cabe ao Estado não intervir, impedir com que essa liberdade religiosa aconteça, né? E além disso, além de garantir essa liberdade de culto, a liberdade de consciência e de crença, existe ainda a proteção aos locais de culto, né? Os locais devem ser protegidos, tendo em vista aí disputas religiosas, onde um grupo quer atacar o outro, tendo em vista sua própria religião, cabe ao Estado intervir e proteger esses locais de culto e os locais de liturgias, né? Então, o Estado, ele embora ele seja um Estado laico, né, o que não tem uma religião considerada como oficial, ele promove dentro da sua pluralidade as diversas religiões, desde que haja uma liberdade de consciência, uma liberdade de crença que não viole nenhuma lei. A liberdade de crença e de consciência ela está limitada justamente pela lei. Né? Da mesma forma, a liberdade de culto, né, e a proteção ao local também estão limitados aí pela atuação em relação à lei. Né? Se, por exemplo, existe uma religião e essa religião promove cultos onde as pessoas são assassinadas em rituais de sacrifício ou mesmo em momentos em que há orgia com crianças menores de idade, etc. Então, tudo isso é considerado proibido, vedado pela lei. O Estado não pode proteger esse tipo de religião que viola a lei, que atua com atos criminosos. Então, a liberdade de consciência e de crença ela é limitada pela própria lei, pela violação das leis, né? Você pode crer, ter sua liberdade de crença, sua liberdade de consciência, desde que não viole a legislação estabelecida pelo Estado, aí, aquilo que é considerado como crime e tudo mais. Então, esse é o artigo 5º, inciso 6, que trata sobre a liberdade de consciência e a liberdade de crença.